Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal É Demais. E hoje a gente tem o privilégio aí de desembarcar em São Paulo, né? Hoje nós vamos falar com o Gabriel, um garoto jovem, e a gente tem, cara, uma felicidade enorme de trazer, cada vez que a gente tem essa oportunidade de trazer o pessoal mais jovem, né, que vem representando essa nova geração de criadores, né? E o Gabriel hoje tem a oportunidade de estar aqui com a gente, contar um pouco da história dele. E tão jovem e atual campeão lá na ASP em São Roque, não é isso? Em São Paulo, com o coleiro Pirata. Rapaz, eu estava pensando aqui, né? Até comentei com ele, não é fácil não um título como esse aí, hein, Gabriel? Boa noite. Boa noite a todos aí. É complicado, viu, Pablo? O campeonato é difícil e ainda mais com recém-chegado assim, que a gente não conhece tanto. Mas vamos lá, né? A entrevista Show. aí. Prazer aí estar participando aí das suas entrevistas aí. Show de bola. Já estava programada essa entrevista aí? Você já sabia que vinha aqui, não? Eu vi um comentário aí, mas eu não sabia assim a data, não sabia quando. Mas era um desejo seu já passou na sua cabeça de estar aqui batendo papo? Assim, na realidade sempre foi um sonho, né? Igual eu tava conversando até com o Rodrigo hoje, o Magrelo, né? Falei, cara, esse ano foi o meu ano, né? Assim, se acabasse, falasse assim, encerrou o ano, hoje dia 31 de dezembro, para mim já estava ótimo, porque foi um ano de muitas realizações. Eu sempre fui fã do seu canal, desde os primeiros vídeos lá, seus como os outros que tem aí também no meio, né? Sempre gostei, assim, do bate-papo, né? A experiência que vem a nós aí. E jamais imaginei estar aqui hoje, né? Graças a Deus, hoje estamos aí batendo um papo. Mas um sonho sempre foi sim. Então você está aqui, meu jovem. Então vamos, aproveita e é o seguinte, nós, né, queremos conhecer um pouco, né, da sua história. Você tá com a sua idade, ô Gabriel? Tenho 21 anos. 21 anos. E aonde você mora exatamente? Hoje, nascido e criado em Franco da Rocha, né? São Paulo. Região metropolitana aqui de São Paulo. Show de bola. E a distância desse torneio que você foi campeão aí é longe ou não? É mais ou menos uma hora e 10, mais ou menos de carro, assim. Na ASP, né? Eu fico mais próximo do clube de Jundiaí, aqui também de CPJ, meia horinha do centro de São Paulo aqui, né? Tem o clube do Cerca. Tá. Então tem alguns torneios mais próximos aí, né? O Cerca eu nunca fui, né? Porque geralmente eu vou mais para Jundiaí aqui. O pessoal daqui vai mais para Jundiaí, ou a gente vai para Jundiaí, ou para ASP também, que a SP lá em Santana de Parnaíba, né? O clube foi criado em São Roque, mas deu uns probleminha lá, vieram para Santana. Hoje eles estão em Santana, um clube excelente, local excelente, estacionamento, tem uma estrutura muito boa.
Uhum. Então, só corrigindo aí para a galera de São Paulo, né? Agora eu estou sabendo qual é a pronúncia certa. Eu falei ASP, mas é a pronúncia aí que vocês falam ASP, não é isso? É, ASP, o SP também, né? ASP Que a também? gente já, Então, já emenda tudo, né? então não errei não. Então Mas eu fiquei ela foi criado a SP, Associação de São Roque, né? Mas deu uns probleminha lá em São Roque e vieram para Santana do Parnaíba. Entendi. Não, agora tá corrigido aí, tá show de bola. E tem alguns caras que a gente conhece aí, que eu vi algumas fotos contigo aí. Mandar um abraço especial lá, meu amigo Rodrigo Magrelo. Um abraço também, que eu vi uma foto Isso. sua aí com o André, que eu acho que ele foi campeão lá no mais Sim, da isso, ele temporada, foi né? na temporada anterior aqui, a Com o temporada de Thor, né? inverno, né? Ele foi campeão lá também. Com o Thor, que é um fenômeno, né? Todo ano só dá André aí, né? O bicho é firme, né? Aquele Só, passarinho. em Jundiaí e agora lá, né? Lá ele é bicampeão lá. Certo. Mandar um abraço pro boy Um e abraço todo aí, e o meu irmão. criatório JD lá, especial a Daniele, que é ela que trata com a gente aqui, rapaz, que a gente vendeu as camisetas aí, enviamos as camisetas aí para É, eles, os né? rolos lá é com ela também. O boy É, com ela é também. só o puxador dela. Ô, que bacana, cara, que bacana. Um abraço, Daniele, um abraço, o Um boy abraço aí. e toda a galera aí que a gente teve o prazer de fazer essa amizade aí. Então vamos lá. Ô, Gabriel, então, 21 anos, tem muita história para contar? Tem não, cara? Conta aí pra gente um Ah, resumo não, da mas sua sempre chegada. Vamos vivi no lá. meio, né? Certo. Então, eu sempre criei, né? Desde quando eu me conheço por gente, até esse dia eu tava atrás de uma foto que tem. Eu acho que eu tinha uns 4 anos, assim, carregando gaiola de canário do reino. Meu negócio na época era passar o canário do reino de gaiola. Era o dia inteiro trocando de gaiola, canário do reino. Meu pai, né, faleceu faz 2 anos, 3 anos agora, né? Ele faleceu, fez 3 anos em fevereiro. Ele sempre criou, ele faleceu com 67 anos, ele sempre criou desde de pequeno também, então essa influência já vem para mim, dele, né? Sempre, eu cresci no meio das gaiolas aqui, e eu sempre fui a cópia dele, né? O pessoal brinca aqui, porque ele gostava de pescar, eu gostava, ele gostava de passarinho, eu gostava, desde pequeno. E assim fui vindo pro hobby, né? E meu pai não era fã de torneio, não gostava, mas sempre viveu com a casa cheia. Passo Preto, Sabiá, ele amava Passo Preto, Sabiá, trinca de canto, coleira de canto. Então, nisso daí a gente veio acompanhando aí, com os anos aí, aprendendo com ele. Também, por mais assim que ele não ia para torneio, mas aprendi muita coisa. E isso daí desde pequeno, né? Show de bola. E a sua chegada, então, então, nesse ponto aí, vocês foram para lados opostos, né? Porque ele não Sim. gostava de torneio e você agora é um campeão aí. Então, Mas como foi essa assim, chegada ele aos não torneios? gostava, né, por conta dele falar que torneio o pessoal gasta muito, leva bica, tem muita gente que toma prejuízo, por conta dele não saber como realmente funcionava. Uhum. E também não frequentar e tudo, né? E, assim, no meio tempo, aí passando o tempo, quando eu já estava com uns 14 anos, 13 para 14 anos mais ou menos, a gente começou com a ideia de curió, criar curió. A gente, inclusive o Rivas, né, conversou com você aí, ele era meu vizinho aqui na época. E ele trabalhava em Jundiaí e tinha uma casa de ração lá que tinha muito canário, uma casa de ração legal do menino. Aí vamos marcar um domingo, vamos lá. O pessoal de domingo lá tomava um café, vamos lá. Chegamos lá, tinha um curió na parede. Meu pai olhou o curió, negociou com o cara, trouxe o curió embora. Aí desse curió, que era muito cantador, veio a paixão pelo curió. Vamos criar, vamos. Eu e ele. Entramos na empreitada da criação também. Aí, até aqui no ambiente aqui, mas na época, hoje aqui é fechado, né, de vidro aqui na lateral, atrás tem as prateleiras, mas na época não tinha. E esse curió veio a morrer. Tava aqui na parede, dormiu, acordou morto. Aí beleza, nisso a gente já tinha adquirido uma fêmea daqui, uma dali, mas assim, sem procedência. Aí tinha uns amigos dele antigos, tal, que criava curió, que chegou aqui e começou a colocar a gente pro meio do ramo. Ó, é assim, adquire um filhote e tal, inclusive desse menino que ele tinha comprado também o primeiro curió. Menino não, senhor já, né? Ele tinha comprado, que é o padeiro em Jundiaí.
ele apareceu com uns filhotes, ó, eu crio, eu tenho criação, tal, esse curió eu tô vendendo porque para mim ele falha nota, então eu não posso ter no criatório. E pra gente era o máximo, o passarinho repetia, para nós era o canto mais lindo, né? A gente não conhecia. Fomos lá até a casa dele, conhecemos, vimos uns pardinhos, é igual coleira hoje, ele é de 5, 6 meses, já cantando muito, e para nós, que assim, era acostumado mais com passarinho, vamos dizer assim, não era assim de procedência doméstica, né? Para nós foi novidade. Aí a gente fez o registro, tal, começamos a adquirir esses passarinhos aí. Na verdade ele tinha, mas uma vez teve um problema, tal, aí perdemos passarinhos. Depois voltamos com o registro certinho, adquirimos só passarinho de procedência, desde então dos curió. Aí pegamos lá uma fêmea, esse pardo, uma fêmea, e quando a gente foi ver, a gente estava com 3, 4 fêmeas aqui, o pardo, e assim foi indo. Fomos conhecer, ganhando amizade no meio do curió também, assim, pessoal mais de perto. O pessoal, fala pra você, acho que hoje um dos melhores ramos que se tem, assim, de passarinho, uma humildade dos caras incrível, uma recepção, você ia na casa do pessoal, assim, o pessoal, assim, mais próximo aqui, não sei se é porque eu era novo, o pessoal já era mais velho e gostava de ver a gente novo, né? Ganhei fêmea, criadeira, apesar que eu tenho amizade com os caras até hoje, assim, o pessoal muito gente boa no coração mesmo. Ganhei fêmea, criadeira, macho pra galar. O cara falava assim, ó, tá, a fêmea tá pedindo gala, tem um macho aqui, pode levar pra aprontar sua fêmea, pode galar lá. Porque eu acho que assim, o curió ele já tá anos-luz na frente de coleira e trinca, né? Curió e o bicudo. Por questão genética. Você pega uma árvore genealógica de curió, você tem 10, 15 geração. Coleira hoje, o máximo que você encontra é 5, né? Então, o curió para pessoal que cria é muito comum, né? Não é igual hoje um coleira de genética, a gente quer fazer o máximo para tirar. O curió, praticamente todos os curió que a gente tinha aqui tinha genética, por mais simples que seja. E a gente entrou no meio aí, criamos curió, eu e meu pai criamos curió juntos, tiramos Mas, até um passarinho. Pode mas falar. os curió de vocês era mais focado também em canto ou vocês já estavam trabalhando para fibra e torneio com eles? Não, para canto, para Pra canto. canto. Qual era o A canto gente... predominante aí? o praia clássico, né? Praia grande clássico. Certo. E nesse meio também é muito legal, porque tem o manejo, tem o encarte, tem a É divergência do selo. trabalhoso. É É muito trabalhoso. trabalhoso. Principalmente essa parte de encarte aí com curió é uma luta, hein, filho? Sim, sim, é uma luta, porque assim, igual eu tirei aqui, tá até brincando, né, com a minha esposa esses dias. A gente tirava aqui no segundo ano que a gente começou a tirar bastante, eu deixava as fêmeas chocando dentro do meu. Depois que nascia, eu colocava para dentro do meu quarto, para não ter interferência. E eu fiz meio que uma sociedade com um amigo meu aqui e mandava o filhote para lá, para casa dele. Então lá os filhotes ficavam sozinhos, não tinha macho, não tinha nada, era só o gravador, só o CD. E assim, os primeiros eu tirei aqui no meu quarto, vi que não estava dando muito certo. Falei para ele: ó, faz o seguinte, nasceu, a gente leva. Nascia aqui, quebrava o ovo, picava o ovo, ia para casa dele, a fêmea tratava certinho também. E mesmo assim, teve muitos passarinhos, vou colocar aí de 15, de 10. Cada 10, 2 saiu clássico. E clássico assim, Caramba. falhava uma notinha, uma coisinha ou outra. Não era perfeito 100%, mas o resto, mesmo com todo esse processo, não encartou. Ô, Gabriel, tirar uma dúvida contigo aqui sobre essa questão de curió, porque eu sempre achei muito bonito o canto praia clássico, né? Só Sim. que eu confesso, se você botar um praia clássico perfeito, liso, para eu escutar e botar um com um defeito, um ou dois, eu não vou saber diferenciar. Você Não sabe diferenciar sabe. isso aí? Mas Não, você, mas você aprendeu isso aí, não? Então, eu tenho um amigo nosso aqui em comum aqui que cria também o seu Prado, né, aqui de Caieiras, cidade vizinha aqui, que ele era juiz de canto. E ele cria desde 1980, assim, da época de viveiro, né? E ele entende muito, me explicou muito sobre o canto, igual um canto completo dele, são 27 notas, não pode falhar uma nota ou assim atropelar, tem a questão da velocidade, entendeu? Muito de genética, tem canto mais genética que tem a tendência a ter um canto mais rápido, a outra um canto mais lento, entendeu? É bem complicado também, Trabalhinho, hein? muito complicado.
E aí? Aí, assim foi. E aí, toca o barco, você que tá com a história aí. Depois dos Curió, aí você Então, parou, aí deu eu, continuidade, o que nos que você Curió fez? aqui, meu pai também muito apaixonado, porque na época dos Curió, que a gente começou a trabalhar para canto e tal, cara, até Isso foi trinca, mais ou menos, isso foi mais ou menos em que ano? cara, uns 6 anos atrás, 6 anos Ah, atrás, então, 2017. E ah, nessa certo. época, inclusive, eu também estava numa correria, assim, quem cuidava mais das fêmeas, dos filhotes, era meu pai. Eu corria atrás da teoria e ele fazia a prática. Pai, ó, farinhada Uhum. assim, assim, assim. E porque ele não conseguia buscar tanto essas informações na internet, né? E eu, tipo, já era mais desenrolado para internet, com o Ah, pessoal, assim, para perguntar, para entender, compreender. uhum. Porque na época eu estava saindo de casa 5 horas, 5 e meia da manhã, que eu ia para o trabalho, saía do trabalho, já ia para o curso, que na época eu fazia Senai, e do Senai eu ia estudar à noite. Então eu chegava em casa às 11 e meia, saía 5 horas, chegava às 11 e meia da noite. Então não tinha tempo, era mais o final de semana. Final de semana vinha, tipo, dava aquele talento, mas durante a semana, todo dia, ele tratava, limpava, fazia tudo que tinha que fazer, galava os passarinhos. E aí, mais ou menos em 2017, eu comecei a ver torneio, né? Eu já tinha ido uma vez com um colega nosso aqui, que ele tinha um trinca. Na época, se eu não me engano, foi em Atibaia, ou Jarinua, não lembro onde que era o clube. E fiquei esse tempo todo, não fui mais. Aí o Rivans, Ah, então morar aqui você dentro de foi lá, casa. mas nada te chamou atenção? Falar pra você, Pablo, eu não entendi nada que tava acontecendo. Sabe, aquela loucura, um monte de passarinho. Eu queria ver o Canário da Terra cantando, eu queria ver o azulão, mas eu não sabia o que tava acontecendo. Uhum. Aí, beleza. Também não tinha tanta noção. Quando eu fui pro torneio, acho que eu tinha o quê? Uns 10 anos. Mas como eu andava muito com gaiola aqui na rua, desde pequeno, o pessoal sempre gostava, o pessoal do passarinho sempre gostou de mim e tal. Ó, vamos lá, vou marcar, vou te levar no torneio comigo. Não, demorou, vamos lá. E eu fui, mas sem saber o que estava acontecendo. E coleirinha aqui, assim, eu sempre andava, era o dia inteiro. Na época de férias de escola, era o dia inteiro com gaiola na mão. Gaiola, coleira e trinca. Oh, Aí, rapaz, você falou uma coisa interessante, que é a primeira vez que eu pisei o pé no. Não perde seu raciocínio, não, tá bom? Não deixa eu te sim, sim. atrapalhar, não. Mas vamos lá, só para abrir um parênteses aqui. A primeira vez que eu fui também no torneio foi isso aí. Eu não sabia o que que era, não sabia como que funcionava. Pô, tá aí uma sugestão, cara, que pintou aqui na minha cabeça, aqui, na minha massa cefálica jumentílica. Pô, bem que os clubes poderiam deixar um cara, né, ali destinado a isso, né? E botar um aviso, dúvidas, Sim, sim. visitante, vem aqui, procure aqui que a gente vai te explicar para ter uma base, né? Ou Porque procurar um diretor, né? isso aí, cara, incentiva que vai chegar um moleque novo ali igual você chegou. Aí você vê lá, ó, informações sobre o torneio, dúvidas, se é visitante, vem cá, algum aviso desse Sim. tipo. Então vai ter um cara destinado ali para chegou um moleque novo, pô, vem cá, deixa eu te mostrar, é mais ou menos assim que funciona e tal aqui. Uma coisa simples, mas que, cara, vale a pena aí. Atenção associações. Ó, essa dica aqui do Pablo é demais, hein? Vai, vamos embora. Não, seguindo seu raciocínio aí faz sentido, porque eu cheguei lá assim, Pablo, ele só falou para mim, ó, ali atrás tem os canários da terra, tem os azulão, aqui é os coleiros e os trinca. Mas para mim eu via aquilo ali, tipo, nunca, assim, não me tocava em velocidade do passarinho que tava ali, do que tava cantando, do que não tava, para mim tava tudo ali, entendeu? Para mim nada chamava atenção, estilo, nada. E então, voltando ao raciocínio, eu Sim. fui com esse colega meu porque, assim, eu tinha bastante amizade aqui. Meu pai, inclusive, conhecia da área aqui todo mundo, né? Porque ele também ficou muito tempo aqui. E aí, voltando para o assunto lá do Curió, né? Pra gente não atropelar as válvulas aí. Eu fui parando de criar Curió quando eu comecei a ir pro torneio. Inclusive, o Rivas tinha um trinca, ele revelou um trinca aqui, cantou lá, pegou troféu. Não lembro a cantada, se foi algo. Acho que, se não me engano, finalizou com 80, 100 cantos na época, pegou troféu. Isso lá em 2017, 2016, eu estava criando Curió ainda. Aí ele começou com os roleiros aí. Na época, nós chegou, o pessoal que chegou a pegar troféu com 10 cantos, assim, de 15º. Então, Cara, aquilo ali foi me chamando a atenção. Aos pouquinhos eu fui indo, arrumei um coleira e tal. Aí eu vi que Curió não dava pela dificuldade.
Falei, cara, não tem como. O curió, você tira ele da capa aqui, passar uma curruíra no fio, daqui 2 meses ele vai dar aquele canto de curruíra. Ele não dá agora, mas daqui 2 meses você vai falar, caramba, de onde que ele aprendeu isso? Aí eu falei, não, é muito chato, não gosto disso daqui, não, né? Não é que eu não gosto, não é pra mim, não. Tem que ter muito tempo pra esses bichos aqui. Aí fui largando os curió, fui desfazendo e fiquei com o casal. Isso teu pai ainda era vivo? Isso, ainda era vivo. Não, não deu briga, né? Não, não. Na época ainda ele estava criando, ele arrumou um casal de bicudo. Assim, ele sempre teve bar, né? Igual a casa aqui, hoje eu tô morando com minha mãe, em cima do bar. E esse casal de bicudo criava dentro do bar, assim, música, o pessoal jogando sinuca até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e o casal de bicudo criando dentro do bar. A fêmea não perdia um filhote. Coisa mais linda o casal. E como a gente já tinha um pouco de manejo também do curió, né, de comida, de alimentação, alguns medicamentos e tal, que na época era bem restrito para mim, porque eu não conhecia tanto. E aí ele ficou com uns bicudos e tal. Não, vamos, tipo assim, vamos dar uma parada pro curió. Ele tinha os trinca dele também, só que ele já estava sendo bloqueado porque ele queria um coleira de canto, um trinca de canto, e ele não podia ter caso dos curió. Aí ele falou, não, vamos dar uma parada, vamos dar uma diminuída. Aí fomos dando uma diminuída e tal, fui arrumando um coleirinho aqui, outro ali, arrumei as coleiras na rua aqui e tal, levei, não deu nada, assim, de princípio, sabe, quando não gosta mesmo da coisa. E meu primeiro coleiro de roda também veio do Rivas. O Rivas tinha pegado no negócio do amigo nosso, Fabinho. O nome dele era Guerreiro. Foi ali que veio toda a história do torneio, né? E na época ainda nós estava, meu pai era vivo, na época do Guerreiro. Ele ia comigo, ele que me levava, né, para os torneios. Na época não tinha carta, não tinha nada. Aí eu acho que foi na época, deixa eu ver, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, na época. 16, 17 anos, acho que 17 anos. Lá para 2018, 2019, por aí, né? Por aí. 2018, 2019 já. E primeiro ano foi assim, para mim eu acertei esse passarinho, assim, vamos dizer, eu acertei, porque ele já estava finalizando comigo, a primeira puxada, se eu não me engano, ele deu 20, 30 cantos, finalizou, e eu fui mexendo, fui aprendendo a ler o passarinho. Aí também na época meus primos já puxavam passarinho há 1000 anos de torneio, né? A família Calura lá, que são gêmeos, não sei se já ouviu falar, mas acho que já. Sim, já ouvi falar. E fui perguntando para ele, cara, como você faz isso, como você faz aquilo, como você casa, e fui entrando nos grupos, tal, colocando no grupo de torneio aqui e ali. E o Douglas da praia me ajudou muito nesse passarinho. A gente estava aqui, puxava 2 vezes, assim, ele foi muito interessante, porque 2 vezes eu puxei ele, uma foi na FOB, eu não lembro a data agora, mas foi na FOB, ele deu 92 cantos, foi a primeira puxada comigo, se eu não me engano, acho que foi a primeira puxada, tanto que eu levei ele desacreditado. E eu tinha levado 2 passarinhos, fiquei preocupado com o outro, que o outro era um passarinho muito fibrado e tal. Daqui a pouco os meninos veio, os passarinhos tá cantando lá. Eu falei, não acredito, não, tá cantando. Aí eu voltei pra ver e ele meio na chuva, meio descarregando. A primeira cantada dele foi isso, foi 92 cantos. E eu fiquei em 21º, não peguei o troféu por uma posição. Falei, cara, não é possível. E daí dei sequência nele e tal, fui mudando mexida, não sei o quê. Tá, mas aí a pergunta é, aí seu pai começou aí com você, né, pro torneio e tal, mas você já começou a tomar um gostinho, já começou a ter aquela emoção diferente? E a pergunta para complementar, é diferente dos torneios, ele tem um gosto diferente, é uma paixão diferente da criação em casa, igual só como vocês estavam ali só criando para canto, curió, você percebe uma grande diferença? Você trocaria, você voltaria para os curiosos? Não. Então vai lá, é com você agora. Então, aí no Guerreiro eu dei sequência. Aqui puxei ele muito em Jundiaí também. Foi um passarinho assim que, para mim, eu falo para você, não vou falar que eu aprendi com ele, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu ia nas ideias dos outros. O passarinho meu voou.
E ele tinha um problema que eu não sabia. A gente veio descobrir depois de um tempo que eu transferi ele, que eu já tô atropelando as válvulas, já tá lá na frente. Então, nesse meio tempo do Guerreiro, eu tava com ele ainda, deixa eu ver, quando meu pai faleceu, eu tava. Eu puxei ele uma vez em Santo André, fui com um amigo meu. Ele pegou do lado do Fúria, do Kiko. Mas tava lindo, 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 lindo. Pô, Assim, cara, aí eu já tava, tipo, tomando pegou, proporção de estilo. pegou logo um chuva agressivo igual é Logo o um chuva Fúria. agressivo no auge. Cê é E, tipo louco. assim, ali eu já tava mais, assim, habituado com o ambiente, já sabendo, entendendo um pouco mais de estilo. Já tinha perguntado, já conversado bastante com o pessoal. Tinha bastante amizade também já. E, e ele deu 90 e... Acho que foi 90 canto. Nesse dia também não peguei troféu, se eu não me engano, por 2 posições. Eu falei, não é possível, cara. Faço de tudo. O dia que o passarinho canta bem, porque nesses intervalos ele dava 30, 40, 50 canto. E eu puxava praticamente a cada 15 dias, vamos dizer assim. Falei, não é possível. O dia que ele deu 90 canto, falei, hoje eu pego o meu primeiro troféu, em nada. Não é possível, meu. Aí as 2 vezes passei raspando. Teve um torneio aqui em Caeiras, do Clube de Jundiaí fez aqui, que o primeiro troféu veio com ele com 42 cantos. Eu lembro, só não lembro o dia mais ou menos. Eu sei que ele finalizou 42 cantos. Eu peguei 18º, eu acho. Era 20 troféus. Aí eu falei, agora tá bom, né? Veio igual pinto E. no lixo pra casa. Você é doido. Na época, meu pai tava comigo. Nesse torneio, meu pai tava comigo. Ixi, infeliz demais. Aí, Nossa. assim, foi dando ritmo. Deixa eu ver. Depois disso, a gente conseguiu. Meu pai também tinha um sonho que era criar trinca. A gente arrumou uma fêmea pronta, tal. Tentamos tirar a primeira ninhada, não deu certo, morreu os 2 filhotes. E na segunda ninhada que a gente tirou, a gente tinha uma viagem marcada, né, para casa da minha tia, irmã do meu pai, interior. E nasceu mais 2 filhotes. Só que aí o pessoal já passou um pouco as manhas pra gente, ó, nistatina, fruta, tenebro, direto. Os primeiros a gente perdeu e nessa segunda ninhada quem ficou tratando foi minha mãe. A gente foi, os filhotes estavam com 3, 4 dias e ainda vingou um. Porque o menorzinho, como ela não tinha as manhas e tal, se a gente tivesse, talvez a gente tinha tratado, por conta de ter observação já do Curió, ela não conseguiu tratar e perdeu um. E o que sobrou deu macho, graças a Deus, hoje está com 3 anos aqui. Ele nasceu dia 30 de dezembro de 2019 e era o sonho do meu pai, tanto que eu tenho até hoje, né? E meu pai faleceu em fevereiro. Ele nasceu em praticamente 1º de janeiro, 31 de dezembro, né? E meu pai faleceu em fevereiro. Então, eu falei, esse daqui é o único que não sai de casa. E quando meu pai faleceu, ficou muito passarinho aqui, bicudo, tinha filhote de bicudo, tinha um casal de curió. Aí eu falei, bicudo e curió não consigo manter, mas o trinca não largo. E tá aqui até hoje, tá até aqui do lado aqui. Pô, o Gabriel, mas aproveitando aí, pô, deve ter sido um baque para tu aí Vou falar imensurável, pra né? Essa você. questão da perda do seu pai aí, né, Gabriel? Porque é um parceiro que se envolveu em tudo na sua vida, no hobby, Sim. né? Foi para os torneios com você. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim, sem sombra de dúvidas, porque tudo que eu sou hoje, eu sou espelho dele. Ele me ensinou a trabalhar desde cedo, correr atrás, passarinho, o que ele gostava, eu gostava de fazer. A gente, desde pequeno, ele ia pescar, eu ficava chorando aqui para ir junto, ia sair com passarinho, eu chorava para ir junto. Ixi, quantas vezes eu não fui na casa do pessoal com ele, aí ganhava passarinho. Às vezes o cara tinha um canário da terra lá que veio no rolo. Tó, Gabriel, tó. Eu desde pequenininho sempre gostei de animal, de bicho, de qualquer, assim, da natureza, né? E ele era muito ligado a isso. Então eu sempre estava atrás dele ali e aprendi a gostar muito disso. Pelo menos nesse ponto foi um privilégio, né? Porque poucas pessoas Sim. têm esse privilégio de viver e vivenciar de tão perto, pai e filho, o mesmo gosto, Como ele a mesma trabalhava paixão, praticamente em né? casa, né? Isso Como é ele muito legal. trabalhava aqui embaixo de casa, eu ficava o dia inteiro com ele. Então, eu aprendi muito, assim, sobre a vida e sobre os passarinhos, né? Certo.
E aí, vamos. Rapaz, a gente tá enrolando aqui. Você tá em qual passarinho? Ainda tá No Guerreiro. no Guerreiro. E aí? Então, depois do Agora que nós temos que chegar Guerreiro, no Pirata, hein? não dá tempo, dá tempo. Depois do Guerreiro, eu arrumei um baiano no rolo de um trinca que eu tinha aqui. Aí meu pai já tinha falecido, tal. Eu arrumei um baiano, muito velocista. O passarinho passava, tipo assim, entrava na roda, é, passando mais de 20 no estilo, mas dava meia hora e desarmava. Não é possível, meu. Ah, mas é fêmea no dia. Tá bom. Puxava com 10 minutos de fêmea, ele fazia a mesma coisa no mesmo tempo. Falei, cara, baiano geralmente é muita fêmea, mas isso é muito fibrado. Nessa época eu já tinha um pouco mais de entendimento. Colocava 2 dias de fêmea e nada, desarmava. Colocava semana inteira, desarmava. Falei, não é possível, meu, passarinho fazendo isso. E na época meu primo se interessou nele. E meu primo tava com coleira, criação até do Piscinini. Garoto, o nome do coleiro era muito bom, tinha umas cantadas de 130, 120. E eu negociei com meus primos lá, meus primos também já tinham muito passarinho de roda, já tinha revelado muito passarinho. E eu negociei com ele e trouxe o garoto. E esse baiano foi no rolo, eu fiquei com o garoto e o guerreiro em casa. E nisso entrou a pandemia, né? Aí parou os torneios. Então a gente às vezes fazia um encontro, alguma coisa assim. Ah, vou tomar um café na sua casa hoje. A gente fazia alguma coisinha e estavam cantando bem, o garoto e o guerreiro na minha mão. Aí o guerreiro, passei pro Rivans de volta, né? Ele se interessou, falei, não, para você, do mesmo jeito que veio, volta. E voltou para ele. E o garoto ficou comigo um bom tempo, teve uma finalização boa. Aí, na verdade, foi em 2020, voltou os torneios, né? Eu tava com o garoto. Eu puxei ele, se eu não me engano, a primeira, ele deu 80 canto, um negócio assim. Eu sei que ele era um passarinho nessa média, de 80, 105, 108, acho que foi o máximo que ele deu na minha mão. Mas estava ainda do E mesmo jeito. Entrava bonito, depois ia quebrando. não, o garoto já era outro passarinho, né? No caso Ah, era o e outro baiano, passarinho. que Tô entrava e confundindo aqui. quebrava. Eu mandei Sim, embora. Até sim. esqueci o nome Uhum. desse passarinho. E o garoto já era um passarinho mais feito, era criado, então já cantava mais, Ah, tá, já cantava melhor, né? Tô viajando aqui na maionese. Tô falando igual você, tô atropelando as válvulas. Então, o garoto ele já era um passarinho criado, já era mais calmo, já cantava no torneio. Então, foi mais fácil, né, o garoto. Fiquei com ele aí num, nesse meio tempo, quando eu tinha que eu larguei o casal de Curió, que ficou aqui em casa, eu peguei um trinca de um amigo nosso aqui. Terror, eu coloquei o nome de Terror no trinca. Era um boi paraná, né? Era muito bom, um passarinho muito fibrado, porém não tinha aquela velocidade. Mas você via ele passando 10, 12 cantos. Então, eu falei, não custa tentar. Então, quando eu ia tomar um café na casa de alguém que tava, assim, não estava tendo torneio, mas a pandemia já estava um pouco mais controlada, eu levava o trinca, colocava e cantava muito. Falei, cara, quando voltar aos torneios, eu vou levar esse trinca. Tinha uma fêmea, né, que era a mãe desse filhote que ficou aqui. O pai eu mandei embora do filhote e a mãe tinha ficado aqui. E teu pai também era um passarinho boiadeiro, eu mandei como passarinho de canto, não mandei como passarinho que testava nem nada. E esse trinca casalou com a fêmea e quando voltou os torneios eu puxei o trinca e o garoto. O garoto finalizou, se não me engano, fiquei em quinto lugar, sétimo lugar com o garoto. E o trinca deu 80 nos 10 e 120 na final. De primeira, assim. Falei, cara, Trinca é tem trinca, né, bicho? potencial. Então, mas Trinca. assim, de primeira, assim, vamos dizer, na cagada, né? Porque trinca, quando tem que cantar, canta, né? Não é igual Uhum. coleira, que tem aquele ponto. O trinca, ele já canta. E na outra semana, puxei de novo o trinca, ele deu 105 e 149 a final. E eu vendi ele. Aí vendi pro colega meu. Ele. Aí o garoto também nesse dia cantou. Se eu não me engano, deu 100 e alguma coisinha, 102, um negócio assim. Aí eu voltei para casa feliz da vida, né? 2 troféus, um monte de ração de brinde, não sei o quê. E aí depois do trinca, eu fiquei puxando o garoto, o trinca tinha ido embora, eu tava só com o garoto.
Esse rapaz que tinha pegado o trinca meu, apareceu com um coleira que veio lá do Rio, muito velocista. Inclusive eu te mandei o vídeo aí, o coiote. E tinha puxado e não tinha cantado. Aí ele mandou um vídeo de passarinho em casa passando 30 cantos. Falei, passarinho é da hora, né? Tipo assim, eu falei, se cantar na roda, o que sabe cantar é paulada. Eu falei, vou atrás dos velocistas, né? E fui e peguei esse passarinho dele. Aí ficou em casa Gabriel, aqui. só uma pergunta. Nesse exato momento aí, você já tinha uma noção melhor de mexida? Já Já. tinha a dupla lá dos calouros já tinha passado muita dica, então você já tinha um norte melhor com relação às puxadas, né? Já tinha um norte, já assim, de tempo de fêmea, de torneio, assim, vamos dizer assim, de percepção de torneio já estava 100%, assim, de saber o passarinho tinha estilo, o passarinho que ia até a final, tipo assim, o jeito de cantar, né? Um passarinho mais pegando, um passarinho mais concentrado, eu já tinha mais noção. Um pouco de mexida também, já sabia alguma coisinha. Mas sempre perguntando, né? Sempre fui curioso. Não que eu ia fazer, mas eu perguntava. Igual as lives, eu sempre gostei de assistir para aprender, não para fazer. Então, nesse meio tempo aí, o coiote veio para mim, eu puxei a primeira vez, não finalizou. Se eu não me engano, finalizou, mas finalizou tipo 20 cantos, não foi nada expressivo. A segunda vez que eu puxei, ele deu 70. Aí a terceira vez eu fui lá para Sorocaba, que dá mais ou menos 1h40 aqui de casa, fui com ele. Era um torneio festivo, acho que se eu não me engano era um festivo. Eu fui com ele e com um garoto. E um colega meu que tava com o Guerreiro, ele ia aí também, mas deu um problema e eu tive que levar o Guerreiro para ele. A gente ia junto. Eu acabei levando o Guerreiro, o Garoto e o Coiote. Aí o Coiote nesse dia deu 120 de final. Foi a primeira assim cantada, a maior cantada dele na minha mão também. 120 de final e o Garoto deu 102 e o Guerreiro deu 102. Aí eu trouxe 2 troféus, porque um ficou, acho que se eu não me engano lá era 20 troféus. Um ficou em 20º e um ficou em 21º, entre o Garoto e o Guerreiro. O Guerreiro ficou na frente ainda pelos 10. Aí eu voltei feliz da vida de novo, né? Praticamente 3 finalização boa, acima de 100. Assim, levando no mesmo carro, por mais que o Guerreiro já não era meu, mas assim, tava com ele lá, né? Aí, na outra semana, peguei o Coiote e fui para Santo André. Não levei o Garoto, levei só o Coiote. O Coiote passou com 134 nos 10, a coisa mais linda, balançando assim pros dois lados, igual um vídeo que eu te mandei. Balançando pros dois lados, a coisa mais linda. E na época, quem se interessou nele foi o Rogério, né? Rogério Nunes. É Rogério? É Rogério. Dono Isso. do. O ex-dono do General, né? Sim, sim. E eu falei, não vou vender o passarinho, não abro o preço e tal. Na final, ele caiu na segunda marcação. Aí ele caiu, deu gaiola ímpar e eu fiquei sem marcar ninguém, porque, tipo, começou a marcar a partir da gaiola dele, a gaiola do lado em diante. Eu falei, vou fazer uma parcial do passarinho. Fiz uma parcial nos 15 minutos assim, ele deu 115. Na marcação dele, não sei se deu um branco, faltou fêmea, ele não quis cantar. Eu falei, putz, tá bom, né? Vamos embora. Aí puxei mais uma vez em Nova Odessa, ele tava coçando muito. Já era fevereiro, eu acho, janeiro, fevereiro. Ele tava coçando muito, isso em 2021. 2021. Ele tava coçando muito, não cantou bem. Aí trouxe pra casa, encostei, fez a mudinha e tal. Ele, o garoto. O garoto, nesse meio tempo, na época de muda, perdi ele. Ele veio a falecer. Eu fiquei só com um coiote. Aí levei o coiote no veterinário, fiquei com medo, já tinha, mas assim, né? Será que é alguma doença, alguma coisa? Levei no veterinário, o coiote estava acima do peso. Aí vai eu fazer o tratamento no coiote. Ele estava, se não me engano, com 13 gramas. E o tratamento era longo, tal. Eu já tinha levado ele assim em julho. Praticamente ele fez um repasse, eu praticamente perdi a temporada com ele. Ele também estava tentando introduzir extrusada, coisa que eu não faço E, mais hoje. e qual foi o tratamento que o veterinário passou para emagrecer? 15 dias, não, um mês de Mercepton e 60 dias de Legalon para emagrecer.
Aí eu fiz o tratamento com ele fez um repasse de pena e tal. Também estava passando ele para extrusada, então ele sentiu muito, porque fiquei meio bitolado. Extrusado, extrusado. Eu acho que na época a gente até chegou a conversar em uns grupos sobre isso e fiz besteira. Errei. E perdi a temporada com ele. Nessa temporada, se eu não me engano, foi quando eu revelei o Kai Black, que é um grego, que é meu e do meu primo aqui de Franco da Rocha. Nesse meio tempo eu não tava puxando ele, meu primo mandou um vídeo do passarinho, falou, olha o passarinho, não sei o que, peguei cantando muito, o cara já trouxe 2 vezes o passarinho aqui em casa e ele correu em casa. Aí eu falei, mas manda um vídeo do passarinho. Aí ele mandou um vídeo um greguinho cantando muito, passando tipo assim 18 cantos. Eu falei, tipo assim, eu tô sem passarinho para puxar, traz ele para mim aí. Vamos mexer. Aí, não, eu te dou o passarinho. Eu falei, não, vamos mexer. E na primeira puxada dele, que foi lá em São Roque, quando o clube era em São Roque, ele deu 80 cantos. Ele ficou em casa aqui um mês e meio comigo. Assim, eu peguei em agosto, puxei em setembro lá, ele deu 80 cantos. Tá bom, o passarinho gostou do esporte, né? E fui dando sequência, ele veio cantando bem, assim, oscilando um pouco, porque hoje eu entendo que muitas pessoas falam assim, mas meu passarinho voou na final, meu passarinho fez besteira. Principalmente coleira, o que falta muito é maturidade no passarinho, né? É maturidade. Concordo. Às vezes não é nem questão de mexida, às vezes o passarinho se perde para ele mesmo, às vezes o passarinho não tá maduro. Você vê hoje o passarinho que finaliza todo o torneio, é difícil ver um passarinho novo. A não ser se for criado, é mais passarinho já de 6 anos para cima. E esse passarinho é novo, né? Então ele foi assim, oscilando, uma de 80, uma de 90 tal. Se eu não me engano, deu uma de 106 comigo na temporada. E foi isso. Aí em janeiro de 2022, o Coyote já estava querendo aprontar, porém eu puxava na roda, ele não entrava na roda. Ele não entrava. Você puxava ele, saía assim na capa, dando descarga. Coisa mais linda. Você colocava ele entrava para chuva, não queria cantar. Eu falei, o que aconteceu com o passarinho? O que aconteceu? E em janeiro eu peguei um azulão do meu primo. Meu primo tava com um azulão lá, que já tinha ido para um torneio. E tinha ido para um torneio não, né? Tinha uns torneios já na mão do T, do Criatório Império. Tinha, acho que se não me engano, a maior cantada dele tinha sido 109. Aí meu primo tinha pegado em um negócio tal, passou para um menino, deu um desacerto lá entre eles e meu primo pegou de volta. Falou, tô com azulão aqui e tal, assim, um passarinho tem roda já, tal, canta bonito. E eu sem vídeo, sem nada, confiei na palavra dos meninos, de novo. Não, tá bom, não me interessa. Vimos um negocinho ali e trouxe o azulão. Resumindo, assim, o Kai Black ia, uma roda bem, outra não, tava puxando o Kai Black. O azulão veio para mim em janeiro, mudando, porque tava bem judiado na casa do menino, bem judiado. Deixei ele terminar mudinho aqui em casa, dei aquele talento nele, veio sem gaiola, sem nada, assim, nada de motel, mexida, nem nada. Perguntei pro T, que também é muito amigo, irmão meu. Perguntei para ele, T, como você mexia com o passarinho? Era solto junto direto na fêmea. Não, beleza, então. Esperei o passarinho terminar a muda. Primeira semana que ele igualou o rabo, eu joguei na fêmea. Aí nisso tava tendo uns torneios fortes de azulão. Forte assim, né? Acima de 10 gaiolas, que azulão aqui é fraco, não é roda relativamente forte. Igual Santo André hoje tá legal. Mas tava dando 10, 12 gaiola. E na primeira semana que ele enxugou, que ele igualou o rabo, que ele enxugou a muda, coloquei ele na fêmea, arrumei um motelzinho bonitinho, sempre trato bem dos bichos aqui. Se eu não me engano, eu tinha feito uma suplementação nele com Mutavit, se eu não me engano. E muito bom. Puxei. A primeira roda comigo, ele ganhou o torneio, acho que ele, se eu não me engano, ele deu 111, o azulão. E depois eu puxei ele mais 5 vezes, nisso o coleira já tava tipo ali oscilando, eu falei, eu vou levando para ganhar experiência e fui dando atenção pro azulão. O azulão deu
os 5 torneios que eu puxei, assim, até terminar a temporada aqui, que eu peguei já tava, se eu não me engano, a temporada de verão era 8 etapas aqui, eu peguei já na terceira. Ele ganhou 5 torneios. Ele deu uma de 111, a segunda ele deu 115, se eu não me engano, 134, 117 e 120 alguma coisa, 124 eu acho, o azulão. E encostou, acabou a temporada, encostei os bichos aqui, isso em 2022. No primeiro torneio que teve agora em julho, isso, que já a ASP já tinha mudado de local, já tinha ido lá para Santana. Lá o pessoal já estava agitando a roda de azulão, ó, a roda vai ser grande, a roda vai ser grande. Eu falei, vou levar ele para lá. Inclusive tava o bandido, né, do Alexandro lá de Santo André, que foi vice-nacional. E ele perdeu pro bandido. Ele foi em segundo lugar e ele perdeu pro bandido. Aí nesse torneio eu acabei fazendo doação pro Samuel, do Thor, né, do azulão Thor. O nome do azulão era Thor. Eu acabei fazendo a doação pro Samuel. Inclusive o Samuel foi bicampeão lá na ASP também. E na temporada de inverno ele ganhou lá na ASP e no CPJ, que é em Jundiaí. E na temporada de verão agora ele ganhou de novo com o azulão. Aí do azulão, deixa eu ver se entrou mais alguma coisa. Não, vamos pro Pirata. Você vai chegar a que hora no Pirata? Já tá chegando, tá chegando. Pirata Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você puxou trinca, puxou azulão e coleiro. Qual dos três é a sua paixão? O coleiro. Pronto. Apesar que o azulão, falar para você, eu gostei muito. Eu não tenho hoje, acho que por conta da correria também, mas exclusivamente o Thor, ele era a coisa mais linda. Você via ele ia comer, ele era solto junto da fêmea, a fêmea não aprontava, mas ele comia e tratava da fêmea no bico. Era a coisa mais linda. Ele comia, tratava, era um amor, tipo assim, era o casal perfeito. E tava mexendo agora com meu filhote de trinca, né, nessa temporada aqui, para ver se ele ganhava um pouco de maturidade, assim, de cantar de cara, tal. Fui mexendo com ele, mas puxei 2 vezes, não tava tão bem, tirei. Entrou cantando, deu uma parada, eu tirei. E fui dando sequência nos coleiros. Eu comecei a temporada com o Coyote, o Kai Black, deixa eu ver se tinha mais algum. E tinha um laranjeiro. Tinha um laranjeiro que eu peguei em março, né, de 2022. 2021, não 22. E tava com esses 3 coleiros, fui puxando aí. O laranjeiro demorou um pouco mais para aprontar, o coiote também. O coiote, na verdade, ele tava vindo lindo em agosto e eu deixei ele na prateleira de baixo aqui no voador de 2 metros. Eu tenho uma cachorrinha pequenininha aqui, ela escapou. Eu cheguei do serviço, ele tava atravessado na grade, assim, as 2 asas para fora e o resto do corpo para dentro. Uma gaiola de fibra bem apertadinha. Aí ele tava, tipo, judiou, né? Ele fez a muda tudo de novo, voltou agora. Quando ele voltou, ele deu uma cantada comigo de 108. Não, ele deu 108 nos 10 e 95 na final. Agora em novembro. E nisso o Kai Black veio cantando comigo no começo da temporada, né? Porque o Kai Black ele já vem frio. Então ele vem meio na chuva, tal, até ele aprontando. E nisso ele veio dando as cantadas boas. Primeiro, se não me engano, ele finalizou com 112. Aí depois, na outra semana, eu puxei ele em Vinhedo. Ele deu 123 nos 10. Ele pediu visto com 4 minutos e meio nos 15. E a hora que chegou nos 70 cantos, ele deu um branco. Parou. Tava cantando para 180, mais ou menos assim, e parou. Aí, beleza. Fui dando sequência nele aqui, puxando. Dava as cantadinhas dele, 108, 100 e alguma coisinha. E assim foi. Até a chegada do Pirata agora em janeiro. Tá, então, enfim, chegamos aqui para falar do campeão da ASP 2023. E para ser campeão, com certeza teve uma regularidade incrível, médias muito boa. E o Gabriel vai falar para a gente como que foi a contratação e como que foi, da onde surgiu esse coleiro, que coleiro é esse. Aparentemente, pelo menos pelos vídeos, parece ser um coleiro bem maduro. Então, já já ele vai explicar tudo isso aí, mas antes a gente vai falar dos nossos parceiros aqui rapidinho. Mais uma vez aqui, recomendar um dos nossos patrocinadores, um dos nossos parceiros aqui do canal Demais, que é a Tal Pássaros, né? Mandar um abraço a toda a equipe que vem trabalhando aí firme e forte para
manter, né, a qualidade das suas rações farinhadas, fareladas, né, e todo o atendimento que essa equipe maravilhosa da Tal Pássaro tem realizado aí para todos os criadores do Brasil. E deixar um aviso aqui, especialmente para você, lojista, entre em contato lá no Instagram da Tal Pássaro, está na tela aí, tá @talpássaros. Então, não deixe de trazer, de comprar, né, de levar os produtos da Tal Pássaros, que está numa crescente no mercado, o Brasil inteiro pede e compra os produtos da Tal Pássaro. Então, você, lojista, está na hora de acordar para a vida, leva os produtos aí para poder distribuir para os criadores aí próximo da sua casa. E você aí aproveitar, você aqui do Centro-Oeste, nós hoje, né, a Pets é Demais é oficialmente a distribuidora, né, da distribuidora da Tal Pássaro aqui na nossa região, Brasília, em torno. Então, todos os lojistas aí podem entrar em contato com a gente, nós vamos ter o privilégio não, o orgulho aí, né, a alegria de servir vocês, tá bom? Também vamos falar de mais um parceiro aqui. Cadê? Não. Pera aí, galera. Prontinho, tá na tela aí mais um patrocinador, mais um parceiro aqui do canal É Demais, que é a MF7 Agro e Pet, uma loja. Uma loja não, agora são 6. Quando eles começaram com a gente aqui, eram 5 lojas, agora já abriu mais outra loja, especialmente você ali da Baixada Fluminense. Então, tá aí o contato na tela da matriz, tá também o Instagram. Então, procure lá, você que precisa de uma ração, de um acessório, um petisco, né, uma casinha de cachorro, alguma coisinha para o seu pet, para o seu cão, para o seu gato. Tem ótimas promoções, uma variedade incrível de produtos voltadas para o seu pet. Uma loja que cresce e continua, né, a todo vapor no Rio de Janeiro. Então tá aí o contato, conheça o trabalho, vai lá no Instagram, se inscreve. Quando você se inscreve lá, o nosso patrocinador entende que tá valendo a pena ele investir aqui. Então, me ajuda, meu filho, ajuda a MF7, você está ajudando a gente aqui. Fechou? Então vamos para mais um patrocinador aqui. Esse também é muito top. A Biotech, você já conhece, já é um laboratório já completamente estabelecido em todo o território nacional, especialmente aí no que diz respeito ao exame de sexagem e genotipagem. Agora eles estão fazendo genotipagem também para coleiro, para o esporofila, nigricolis e para os esporofilas cairolenses. Então, você que tem um coleiro gola, você que tem o seu baiano aí, o papinha, agora também pode estar realizando aí os seus exames de genotipagem. E daqui para frente vai ser muito importante aí com esse cerco que a gente está tomando aí no nosso hobby, não está fácil. Então, tudo que você puder prevenir. Então, entre em contato, faça seu orçamento, né? Você que tirou seus filhotes aí nessa temporada, tá o contato aí da Biotech DNA, DDD 62 981478904. Mais um patrocinador, mais um parceiro aqui do canal É Demais. Vamos embora. Gabriel, meu filho, vamos para o Pirata, campeão da ASP 2023. Meu filho, como que foi a contratação? E aí você já pode desenrolar a contar a história desse passarinho. Então, vamos primeiro pela contratação. Como eu conheci o Pirata, né, na verdade. O Pirata foi o seguinte, teve um torneio, acho que 28 de dezembro agora, em Sorocaba. E eu fui com o Coiote e fui com o meu laranjeiro. Tava comigo ainda. Esse laranjeiro é interessante, né, voltando um pouquinho, que por isso que eu bato na tecla da maturidade do passarinho, porque ele é um passarinho novo também, muito cantador, estiloso. E eu cheguei a puxar ele assim, quarta-feira na divisória, ou seja, praticamente 4 dias de fêmea. E cheguei a puxar ele com 1h30, 2 horas de fêmea, e ele ter o mesmo rendimento, a mesma performance no torneio. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes, muito é da maturidade, não é tanto de mexida, né? Claro que a mexida, às vezes, você colocando no ponto, você consegue chegar a essa maturidade. Mas, então, eu vi... Na verdade, eu não vi. Meu primo tava com ele lá, né? Tava com ele com atração lá nesse torneio de Sorocaba. Eu levei os passarinhos e ele finalizou com 125 cantos. E nisso,
eu passei na frente da gaiola, vi o passarinho assim de relance, mas não parei para olhar, para observar nem nada. E cheguei em casa, falei, caraca, esses passarinhos. E isso eu já tipo assim, tinha um pouco da percepção, mexida, já entendia mais ou menos, assim, observação, né? Aprendi a observar muito, muito o coleiro. Na verdade, eu sempre observei muitos passarinhos, né? E tratei muito bem. Porém, esse ano agora, eu acho que assim, foi muito importante para mim na questão da observação. Foquei muito, tem até uma câmera agora aqui, onde eu acompanhava o dia a dia um pouco dos passarinhos, horário do almoço, ia dar uma olhada. E veio. Peraí, deixa eu voltar na história lá. Ele estava em Sorocaba, acabou o torneio, ele deu 125 cantos. Eu vim embora para casa e nem tinha um passarinho. Deu no meio da semana, eu mandei mensagem pro meu primo. Se eu não me engano, foi pro Gustavo. Não sei se foi pro Gustavo ou pro André. Pô, e esse pirata, esse passarinho que vocês estão aí? Qual que é a história desse passarinho? E nisso o pirata já tinha vindo para um amigo nosso, um amigo meu aqui de Franco aqui, mas assim, passou de relance na casa dele, passou numa fora de temporada, voltou com meus primos e eu não conhecia o passarinho. Então foi para meus primos, eu não conhecia. Eu vi que tinha cantado, tinha dado uma de 149, deu uma de 115, mas eu não sabia do potencial, não conhecia o passarinho e perguntei para ele. Falei, Gustavo, e esse passarinho tal, como que é a história tal? Ele falou, o passarinho tem muito tempo de roda já, tem uns campeonatos pro lado já foi campeão dos campeonatos pro lado de Campinas, e tá aí, é um passarinho muito regular, muito firme, não fura. E eu falei, mas como que pode fazer, né, pra ele vir pro prego? Aí eles falou um negócio tal, eu falei, cara, pra mim tá meio complicado tal, tô com os passarinhos aqui, você pega alguma coisa? Aí ele falou, manda um vídeo. Eu falei, tem um coiote ele já conhecia, né, desde a época que o Rogério queria pegar lá também, eles se interessaram também. E falei, tem um coiote e tal, e eu não queria mandar o coiote, porque o coiote chegou nesse último torneio, nos últimos torneios que eu tinha puxado ele, que ele finalizou, ele deu 108 nos 10 e 85 de final, e ele tava muito bem. Ele chegou em casa no outro dia, coisa mais linda, passando 25 assim, brincando. Eu falei, caramba, não queria largar, né? Mas vamos lá, né? Aí, dá os dois e tanto. Falei, pra mim não dá. Deixei de lado. Aí conversei com uns amigos meus aqui, os caras falaram, meu, é complicado, né? O valor tal. O passarinho não tá vindo tão bem, não tá numa sequência tão boa. Porque, assim, meu primo ele tinha dado 125, 130, se não me engano, e uma de 149. E uma de 89, um negócio assim. E eu falei, caraca. Aí beleza, esqueci o negócio, deu na outra semana, deu na minha cabeça. Sou uma pessoa que, tipo assim, se eu colocar um negócio na cabeça, eu vou até o final. Deu na minha Todo cabeça. passarinheiro é assim, filho. O cara não dorme, já acorda pensando no passarinho, no rolo. Se eu Como que ele colocar um vai negócio na fazer? cabeça, eu vou até o final. E nisso, eu tinha comentado, o colega meu, Rivans, ele tem casa de ração aqui, a gente tava conversando direto, eu vou lá, né, a gente fica conversando. E nessa parte eu quero, tipo, falar pro pessoal aí que tá assistindo, que vai assistir, ter muita fé nos seus sonhos, porque eu cheguei para ele e falei assim, cara, ele falou, e aí, como na onde que nós vai chegar e tal? Eu falei, cara, minha meta é o 150, o primeiro lugar, e se Deus quiser, um dia ganhar um campeonato. Isso em janeiro, uma semana antes de pegar o Pirata. Falei, cara, minha meta é essa. Se eu bater o 150 para mim tá ótimo. Primeiro lugar, independente da cantada, e se Deus quiser um campeonato. Um dia, tipo, para mim, na minha cabeça, daqui a alguns anos, porque campeonato é difícil você fazer um campeonato. E beleza. Deu uns 3 dias depois, tal, meu primo mandou mensagem, e aí, desistiu? Falei, cara, ele falou, meu, você vai gostar do passarinho. Falei, faz assim, assim, assado. Eu tinha passado o azulão, né, pro menino e tal. Falei, cara, vamos pra cima. Aí fui pra cima do passarinho. Mandei os dois pra ele e trouxe o pirata. O pirata chegou aqui pra mim, foi meu tio que trouxe, o pai deles, né? Chegou aqui pra mim na quarta noite.
E eu no negócio aqui com eles na segunda e na terça, cara, puxa aqui pra mim ver o passarinho, puxa aqui na aspa. Os caras, não, é longe, que não sei o que. Eu falei, não, puxa aqui que eu quero conhecer o passarinho e tal. Se eu gostar, eu fico. Aí eu falei, deu no coração, sabe? Tocou no coração e falou, vai, pode ir que vai dar bom. E eu fechei o negócio, o meu tio trouxe pra mim na quarta noite, chegou aqui em casa 10 horas da noite. Isso, meus primos tinham ido passar o fim de ano na praia e deixou o passarinho na fêmea, porque ele tava cantando muito e tal, e ele tava com muitos passarinhos lá no prego, lá assim, de roda, e deixou o passarinho na fêmea. Então chegou para mim na quinta de manhã, eu nem mexi muito, né, por ter chegado à noite já também. Na quinta de manhã eu tirei a fêmea, dei aquele trato, talento e tal, e deixei aqui, já tinha escrevi ele lá para ASP, né, pro torneio. Os meninos falaram, ó, a mexida é o seguinte, é meio-dia, solto junto. Beleza. Do jeito que veio, o gaiolãozinho, tudo bonitinho, eu falei, essa semana eu não mexo em nada. Eu já, tipo assim, tinha adquirido um pouco de experiência, né? Assim, tanto de conversar como dos outros coleiros que eu tive, eu falei, eu não vou mexer em nada no passarinho. Deixa ele fazer o prego. Na primeira semana eu não mexi em nada e puxei. Coloquei lá no sábado, meio-dia. Porém, uma observação que eu fiz recente agora, uns meses atrás, depois do que aconteceu, no dia estava muito frio. E eu não dei banho nele na semana, na quinta e na sexta, que ele estava aqui porque estava muito frio. E no sábado, se eu não me engano, de manhã eu dei um banho nele. E beleza, coloquei ele na mexida e puxei. Sem conhecer empoleiração, sem conhecer nada. Não tinha visto o passarinho assim, tinha visto por vídeo, nunca tinha visto pessoalmente e puxei. Fui até com um amigo meu aqui, com o Vivi. Aí fomos lá pra Aço, puxei. Nesse dia, por incrível que pareça, deu um gavião na final. E tudo que eu procurava em um passarinho eu vi nele. A regularidade e a seriedade no torneio. Porque deu o gavião na final, muitos passarinhos cantando demais, demais. Não voltou e ele voltou e ganhou o torneio. Deu 114 cantos. Porém, a média foi baixa, de muito passarinho bom que tava lá, porque foi um gavião, sabe? Não foi tipo. Tem gavião que dá que a roda volta rápido. Tem gavião que, tipo, deu na hora da marcação e nada voltou. E ele, assim, deu gavião, coisa de 1 minuto, ele já abriu o canto, já tava selando de novo. Entendeu? Ele voltou muito rápido. E. Só uma dúvida, nessa primeira puxada, não sei se você falou, não sei se foi falta de atenção minha, mas ele chegou na fêmea na quarta-feira, você tirou e voltou para a fêmea no sábado ou você deixou Eu direto? tirei ele na quinta de manhã, né? Quinta de manhã. E eu falei, não vou Certo. ficar mexendo muito à noite no passarinho, Entendi. só cheguei, coloquei água, deixei umas meia horinha a luz acesa para ele comer, apaguei a luz e na quinta de manhã eu tirei a fêmea dele. A embolada dele é num gaulãozinho de 60, de Isso, 50, nesse ninho, gaiolãozinho que tá aqui atrás, inclusive ele tá aqui, né? é ninho. Então, quando ele veio era um ninho só, né? Um ninho só embolado junto. Beleza, eu coloquei, só que eu não senti muita segurança na mexida por conta dele correr muito atrás da fêmea. E eu falei, cara, nunca vi um passarinho fazer isso e cantar no torneio. Que quebra muitos paradigmas, né? Passarinho, sabe aquele passarinho que você solta ele na fêmea, ele já corre, dá aquele cacete na fêmea, voa pena pra tudo que é lado, daqui a pouco ele fica fugindo da fêmea, daqui a pouco ele vai e gala a fêmea de novo, assim, correndo atrás dela. E não me passou segurança na mexida. Mas ganhou o torneio. Assim, sem pareia, porque na hora que deu o gavião, tinha pareia até cantando, porém, por ele cantar muito em cima das pareias, as duas pareias correu e desinteressou da roda. Ficou voando, e ele sozinho cantou e deu 114. Aí beleza. Já para quem queria o primeiro lugar, né, já tinha um sonho realizado. E o campeonato nem passava na cabeça. Falei, cara, às vezes foi sorte, primeira cantada do passarinho, sei lá. Vamos ver semana que vem. E na outra semana dei sequência na mexida, né? E deixa eu ver se eu fiz algum ajuste. Ah, sim, fiz um ajuste, sim. Na outra semana, já estava aqui, eu já falei, cara, não é possível que esse passarinho canta desse jeito e com esse tanto de fêmea. E assim, pegando a fêmea, eu falei, eu vou colocar ele para dormir mais cedo.
Deu sábado, coloquei meio-dia, deu 4 horas da tarde, eu encapei ele, joguei um pano escuro por cima e deixei. No outro dia de manhã, acordei, eu saía de casa às 6 horas, né, pra ir pro torneio lá, chegar às 7, 7 e pouquinho. Nisso ele ficava com banheira na roda, né? Ele entrava com banheira. Tomava o banho dele, era um reloginho, tomava o banho dele, já saía cantando. Dentro da banheira, já saía cantando. E puxei ele na segunda puxada, mesma coisa, se eu não me engano, na segunda ele deu 138 na segunda puxada comigo. Melhorou Ele bastante. ficou em terceiro nesse torneio. Falei, cara, assim, eu já tô no campeonato praticamente, né? Eu não tinha puxado a primeira roda em Jundiaí, porque tinha o torneio, teve aquele torneio de Americanas que deu 550 gaiola e o clube de Jundiaí Sim. ajudou eles lá. Então eles não fizeram um torneio. Então eu tinha puxado no dia 8 lá na ASP, no dia 16, não, dia 15 eu puxei de novo lá. Falei, cara, vou dar sequência aqui. E ele veio numa gaiola do Ernesto. Uma gaiola muito bonita, inclusive. Essa gaiola de bambuzinho que você postou no vídeo aí. E a gaiola é uma gaiola muito antiga, tem uns 15 anos, muito linda. E eu falei, eu vou reformar essa gaiola. E peguei uma gaiola emprestada pro Rivans, ele tava com essa gaiola de cabeceira aberta. Inclusive, meus primos falaram, eu nunca experimentei, mas eu queria experimentar aí numa gaiola de inox. Falei, cara, eu tô com a gaiola de inox e é toda aberta. Lateral totalmente aberta, praticamente. Falei, eu vou tentar. Se eu não me engano, nessa puxada, ele, ele entrou no torneio, na terceira puxada, segunda puxada ele deu 138, na terceira puxada, falei, cara, não era para mim ter mexido muito na mexida. Assim, de apagar a luz mais, de escurecer ele mais cedo, né? Colocar ele para dormir mais cedo. Falei, eu vou manter as meio-dia. Também eu tinha um compromisso no sábado à tarde. Coloquei ele meio-dia, deu 3 horas, eu tive que sair, troquei as frutas de novo, né? Porque eu tenho isso. Se eu colocar fruta de manhã, da meio-dia eu troco. Se eu puder trocar 2, 3 vezes por dia, as verduras, frutas, principalmente na mexida. E troquei as frutas e saí. Falei, cara, não vai ter como eu cobrir ele 4 horas, não vou cobrir ele 3 horas da tarde. E deixei. Nesse dia ele me deu um susto porque ele não tomou banho, ele entrou no torneio. Inclusive, essa semana, tudo é aprendizado, né? Minha esposa trabalha em casa aqui de home office. Eu falei, ela mexe um pouco para mim, assim, pedir as coisas, ela faz. Falei para ela, Bi, todo dia você põe o pirata para tomar banho de manhã, umas 9 horas. Mandar uma mensagem para ela do trabalho, ó, põe a banheirinha lá para ele, deixar a banheirinha do lado aqui, ela só colocar na gaiola. E não, essa semana não foi isso não. Essa semana eu saí de manhã e deixei ele a semana inteira com banheira. Eu saía de manhã, colocava a banheirinha cheia, à tarde eu tirava, a hora que eu chegava. E esse dia ele não tomou banho. Eu coloquei ele na roda, coloquei ele no sábado meio-dia, ele não tomou banho. E sábado meio-dia, deixei ele dormir com a luz natural. Tava calor, então ele foi dormir 7 horas da noite, mais ou menos, 6h30, 7 horas. Já era verão, né? E puxei, ele entrou na roda, deu 8h30 e nada dele tomar banho. Eu falei, não é possível. Deu 9 Pois é. horas, marcação, ele deu 77 nos 10. Falei, não acredito nisso não. O passarinho não vai bem hoje, não quer tomar banho de jeito nenhum. E foi levando a roda ali, cantando mais ou menos, meio estranhão, e não tomou banho. Falei, caraca, meu. Aí deu 10, se não me engano, tava marcando 11 horas, porque era um clube que tava fazendo as etapas do Febraps aqui, né? Não sei se você ficou sabendo que em São Paulo todas as etapas aqui dos clubes foi Febraps. Então tinha horário para marcar, tinha que filmar a marcação. Ó, começou 11 horas em ponto aqui e tal. Ele caiu na segunda marcação. Não, deu 10h30 mais ou menos. O menino ia pedir, o Adam ia pedir para tirar as banheiras. Aí eu falei, ele falou, e aí, como tá o pirata? Eu falei, cara, não tomou banho ainda. Ele falou, você quer tirar a banheira? Eu falei, não, deixa aí, a hora que for pedir para tirar, eu tiro. Deu 5 minutos, ele pulou para dentro da banheira. Eu falei, caraca, aí gelou o coração. Eu falei, não vai dar tempo dele voltar. Até 11 horas. Beleza, tomou o banho dele, deu 10 minutinhos lá, ó, quem for tirar fruta e banheira pode tirar. Tirei a banheira dele,
rodou a caneta 11 horas, tal, ali de 5 para as 11 horas ele caiu na segunda marcação. Aí 11 horas começou a primeira. E eu falei, cara, como que ele vai estar? Porque esse tá ali, né? Eu fico, tipo, focado no passarinho que eu tô marcando. Nem ligo de tentar olhar ele de longe, nem nada, mas já fica no psicológico, né? Como o passarinho tá? Será que ele voltou bem e tal? Porque ele já saiu do banho cantando, porém não sabia como que ele tava. E foi pra marcação dele. Já era 11h20, mais ou menos, 11h15 a 11h20. Fomos pra marcação dele. Primeiro minuto de marcação, a parede deu uma voaçada, ele desceu molinho assim, ó, dançando pro outro e cortando. Ele passou 15 cantos. Eu falei, não acredito, é hoje. Segundo minuto, 12 cantos. Falei, rapaz, o passarinho tá muito, muito bem. E deu uns vacilinhos e tal, deu uma passeada assim, né? Desceu para 8 cantos, 7 cantos, finalizou com 151. Se não me engano, foi a terceira puxada que ele deu 151. Deu tudo certo no final, hein? Sim, na gaiola de inox. Eu também tava com medo de ter estranhado a gaiola, por isso que ele não ter tomado banho na empoleiração. Apesar que eu mantinha a empoleiração, porém a gaiola era totalmente diferente, mais alta, mais aberta. E deu 151, fiquei em terceiro lugar, se não me engano, em segundo lugar. E aí já era o segundo sonho realizado, né? Falei, rapaz, passei de 150, já deu aquele frio na barriga, a mão começou a tremer. Eu falei, não acredito nisso, não. E aí você entra no campeonato de vez, né? De vez, fiquei em segundo lugar, mas isso assim, eu já. Quem estava disputando comigo muito acirrado no começo era o Invasor. Inclusive, o menino já fez a live com você aí, o Flávio. Flávio. Porque o Flávio, ele perdeu a primeira etapa, porém o campeonato tinha um descarte. E a primeira etapa ele tinha ido para Americanas, eu ganhei, então tava 30 pontos na frente. A segunda ele ficou na minha frente, a terceira eu fiquei na frente dele. Falei, rapaz, esse passarinho vai ser um calo no sapato do Pirata, vai dar uma briga feia. E nisso já tinha vindo o Blindado, né, que ficou em segundo no campeonato, que a primeira roda que deu o Gavião ele não cantou bem, porém as demais ele veio cantando tudo bem. E na quarta roda, se eu não me engano, ele deu 133 ou foi 126. Lá na... Assim, já mantive a puxada, porém eu falei, eu vou fazer o esquema de novo de tentar diminuir um pouco de fêmea. Para não mudar o horário, eu vou colocar ele para dormir mais cedo. E ele deu esse detalhe. Ele estava cantando muito bem, assim, todos os minutos, 10 cantos, regradinho, assim, cantando para 140, 150, e faltando 3 minutos, deu um branco nele. Ele ficou muito bravo, queria só passear, e não abria canto, e eu gritando com ele. Falei, meu, beleza, finalizou, acho que 126 ou foi 133 esse dia. E eu falei, cara, não é menos fêmea. Por mais que seja um passarinho muito fibrado, ele não é menos fêmea. E isso já tinha vindo assim, né, na história do meu primo, que ele já foi puxado puro uma vez. Cantou bem. Falei, mas não vai com pouca fêmea, não. E tentei aumentar. Aí mantive, né, por conta do campeonato. Fiquei com muito medo de mudar muitas coisas. A única coisa que eu mudei, assim, ó, mas com muito medo, foi a empoleiração do gaiolãozinho e colocar mais um ninho. Pra ver se ele parava de brigar um pouco com a fêmea. E sempre coloquei muito marmelo na mexida. Era 3 massinhos de marmelo. Para tentar distrair ele o máximo da fêmea, né? Isso, para ele não ficar muito em cima da fêmea, esquecer um pouco. Porém, o marmelo, hoje eu vi que ele tirava um pouco do gás do coleira, porque ele gostava muito. Eu colocava 3 massinhos e no outro dia tava limpo os 3, ele e a fêmea comendo. Tava limpo. E isso prejudicava um pouco ele também no torneio, né? Até na questão, acho que dele comer muito um dia antes, no outro dia ele queria comer muito no torneio. Então ele sempre perdia um tempo ali na comida. Eu já falei isso aqui, tá vendo? Olha, Ele sempre perdia um tempo na comida. Por mais que assim, ele pegava 1, 2 painhos e subia cantando. Mas toda hora ele descia. Entendeu? E falei, cara, não posso mudar agora, tô no campeonato. Deus me livre, eu mudo aí, o passarinho fura uma roda. Eu tenho, tudo bem que eu tenho um descarte, mas eu não quero usar esse. Você nunca quer contar com o descarte, né? E assim foi indo. Acho que ele deu 126, depois deu 133. E na outra puxada, a gaiola dele já tinha sido reformada. Foi o menino que reformou para mim. Inclusive rápido.
A gaiola do Ernesto já tinha sido reformada. E eu tirei um puleiro e puxei ele. Era 5, né? Em cima, coloquei 4. Eu falei, eu vou ver se esse passarinho ele cansa menos, porque ele não é um passarinho que voa, ele é um passarinho muito experiente, ele anda na gaiola. Falei, puxei um pouquinho para dentro, puxei uma casinha para dentro. Falei, vamos ver se esse passarinho canta mais para ele. Porque ele sempre teve essa apresentação de dançar no puleiro, fazer cobrinha, cortar na cara do outro. E falei, isso é legal, porém, se ele fizer um pouquinho mais curto, eu acho que vai melhorar a performance. Beleza, puxei na gaiola. E meio-dia de fêmea de novo. Só que não deixei ele dormir mais tarde, deixei ele dormir normal, horário normal, né? Junto com o tempo aqui, que a janela é de vidro aqui, então ele dorme natural. Deu 141. Falei, cara, esse negócio de mais fêmea tá dando certo pra ele. Todas as vezes que eu puxei com mais fêmea, ele cantou bem. Fora a primeira roda lá que deu o gavião, que ele deu 114. Aí beleza. Na outra roda, se eu não me engano, ele deu 141, 133, um negócio assim. Mas fala o seguinte, vamos pular para a conquista do campeonato. Onde sela a conquista e fala um pouquinho como é que estavam esses adversários aí. Ainda estavam na cola ou o pessoal foi desistindo? Então, o invasor, ele entrou em muda, né? No meio do campeonato. O blindado veio na minha cola, assim, coisa de 20 pontos, 10 pontos. Eu falei, como ele era um passarinho, teve uma roda que ele ganhou aqui com 1,89, eu acho, se não me engano. Falei, se eu der uma bobeira aqui e não for numa etapa, ele pode me passar. E beleza, e nisso eu fui aumentando um pouco o tempo de fêmea. Na última puxada agora, que teve uma puxada que eu aumentei, eu falei, eu vou aumentar 2 horas de fêmea. Conversei até com o Magrelo, né? O Magrelo conversa direto com ele, assim, muito pela dica e muito pela experiência. Falei, você já fez, assim, tal, como o passarinho reagiu. E aumentei 2 horas de fêmea, coloquei 10 horas da manhã. Ele deu 147, assim, sobrando, coçando, sabe? Sobrando tempo, deu 147. Deu 109 nos 10 e 147. Aí fomos pra final. A final, eu aumentei a fêmea e abaixei um pouco os puleirinhos da cabeceira. E ele deu 120 nos 10, a coisa mais linda também, com bico até para mais. E 121 na final. Não sei o que ele viu na pareia cantando bem. Assim, a pareia foi e voltou, vamos dizer assim. Ela cantou, passou nos 10, deu uma bobeirinha, tipo, se perdeu um pouco na roda, daqui a pouco voltou, ainda deu 160, se não me engano, a pareia dele. E ele se perdeu, ficou muito bravo. Não sei se foi a hora que o passarinho voltou a cantar. Ele deu 121 de final. Deu 120 nos 10, 121 de final. Falei, ó, a parte de aumentar a fêmea deu certo. Porque eu vi que aumentou a velocidade dele. Um detalhe ou outro que às vezes é coisa de torneio. O passarinho tá certo, mas conta muito com a sorte esse também, dia né? eu fiz um vídeo dele, assim, faltando 10 minutos para marcação, ele passando 12 cantos. Se eu não me engano, acho que eu até enviei aí, não lembro. E beleza, acabou o campeonato, graças a Deus fomos campeão lá, né? Da ASP lá e tal. Aí teve mais um torneio, eu falei, cara, agora ele vai entrar em muda. Terceiro sonho realizado, né? Fiquei feliz demais. Semana inteira rindo à toa. A mulher falou, rapaz, a melhor coisa que você fez no mundo foi ter pegado o pirata, viu? Porque o seu humor de domingo mudou. Aí eu falei, aí eu manti, né, o trato, tudo aqui dele, porém eu falei, agora chegou a época do passarinho mudar. Isso tinha cancelado a última etapa lá. Então não usamos, ninguém precisou usar o descarte. Era 10 etapas, todo mundo fez 9. Descartou a última, né? Aí, beleza, fui campeão lá, se eu não me engano, acho que 40 pontos na frente. No dia o blindado não cantou tão bem na final. E aí na outra semana eu puxei ele em Jundiaí. Porém, ele não. Eu fiquei nessa. Será que vai mudar? Será que agora se eu encostar ou tirar a fêmea ele muda? E nisso eu tinha colocado, eu esqueci de falar, né? Nas duas últimas puxadas, que ele deu 147 e 120, eu tinha colocado a fêmea para morar no mesmo ambiente que ele. Porque era uma mexida que já tinham feito antes e tinha dado certo. E eu
coloquei a fêmea para morar aqui, deu 147, 109 nos 10, 147, e 120 nos 10, eu falei, cara, deu resultado. Porém, como eu falei agora, chegou a época dele mudar e tinha um torneio em Jundiaí na outra semana, eu tirei a fêmea de perto. Falei, ó, se ele derrubar a pena até sexta, eu não levo. Se ele não derrubar, eu levo. Isso eu já tinha marcado com o Eduardo, né, o veterinário para vir ver ele também. Ele ia vir na outra semana. Então, deu no sábado, ele ficou a semana inteira aqui sozinho, encapado, né, meia capa, sem fêmea, sem nada. Deu no sábado, eu coloquei ele na fêmea, 10 horas da manhã, já tinha aumentado 2 horas, coloquei 10 horas da manhã e puxei. Ele deu 80 e alguma coisinha nos 10 e 106 de final. Mas eu vi que ele tava meio perdidão, meio faltando fêmea, sabe? Foi aí que eu relacionei uma coisa que eu já tinha até conversado com o Magrelo um tempo atrás. Sobre, assim, o passarinho ele entra 10 horas da manhã na mexida. Mas as 2 vezes que ele cantou baixo, que ele deu esse 106... Não, duas rodas ele deu 114 na ASP. As 2 vezes que ele tinha dado 114... Tava um dia frio e, tipo assim, anoiteceu praticamente. 5 horas da tarde ele estava dormindo. Ou seja, ele pegou menos gás de fêmea. Mas como em Jundiaí eu falei, vou levar por levar, eu deixei, mantive às 10 horas da manhã, né? A falta da responsabilidade de campeonato, né? Sim, a gente não pode mudar, né? Assim, eu já tava na minha mente, eu preciso conhecer o passarinho, eu preciso explorar, mas eu não tem como você mudar durante o campeonato. Acho que você quer fazer o campeonato certo, você conhecer o passarinho antes, né? E o meu foi ao contrário. Então, eu já tinha notado isso, que com menos fêmeas, o dia que anoiteceu anoiteceu mais cedo e amanheceu mais tarde, ele tinha cantado pouco. Foi 2 rodas. A primeira, quando ele veio, que estava frio, e uma outra roda que ele deu 114 na ASP também. Foi um dia que tava mesmo clima, assim, sabe, chuvoso. E, inclusive, na segunda vez que ele deu 114 na ASP, eu abri a capa aqui, 5 horas da tarde, ele já tava no cantinho dele dormindo. Porque, assim, sempre que eu tinha um tempinho, eu venho aqui, abro um pouquinho e observo, né? Como ele tá na fêmea e tal. E ele já tava dormindo. Eu falei, também não sabia, né? Falei, não vou aumentar o tempo de fêmea nem nada. Eu já tava na mexida, dei sequência, não sabia que ele ia cantar pouco, deu 114. Relacionei uma coisa com a outra. E beleza, em Jundiaí eu puxei assim por puxar. Fora de mexida, falei, vou levar, porque os meninos não tinha. O Du só ia vir na semana que vem, eu não tinha outro passarinho para puxar, eu falei, vou levar ele. Beleza, levei ele, deu 106. Na outra semana o Eduardo veio aqui, né? O do veterinário. Veio olhar ele e o Trinca. E o Trinca, inclusive, é o filhote que eu tirei. Olhou o pirata e falou, cara, o passarinho tá saudável. Esse passarinho não vai mudar agora. Pode puxar, as penas dele tá muito inteira. Ele tem um esquema lá que ele passou para mim. Passou para mim não, né? Que ele mostrou no computador, lá tá a hora que ele tava vendo as penas, ele falou, ó, isso daqui, esse brilho aqui é quando a pena tá nova, quando ela já tá para cair, ela fica bem fosca e tal, e ele tá com a pena zero, ele não vai derrubar a pena agora, pode puxar, mas até o mês que vem, no caso até agora abril, né? Aí eu falei, não, beleza, semana que vem eu vou puxar. Na outra semana eu fui para Santo André, já trouxe a fêmea, o Du saiu daqui, colocou ele na gaiola e tal, já trouxe a fêmea perto dele na segunda. Falei, agora eu vou explorar o passarinho. Agora acabou o campeonato, agora eu vou fazer uma puxada séria e vou explorar. O que eu quis fazer? A divisória. Porque não me agradava a questão do passarinho bater na fêmea, apanhar, porque a fêmea é uma fêmea de baiano. E ela é muito, não por ser de baiano, mas ela é muito brava, muito territorialista. Então, tinha hora que ele queria fazer uma coisa, ela já dava uma encarcada nele, ele voltava. Ou, às vezes, ele pegava ela distraída de costa e corria atrás dela. Isso, por mais que ele cantava no torneio, dava bom resultado, nunca me agradou. Falei, cara, em Santo André, combinei com o boy, vamos pra onde? Cerco Santo André? Não, vamos pra Santo André, beleza. Divisória, né? 10 horas da manhã, mesmo horário. O ninho só pra ele e sem marmelo. Cara, ele fez uma roda linda, linda, linda. Passou com 108 nos 10 em Santo André. Em Santo André é um torneio pesado, pesado. E na final, na verdade, ele passou nos 10. Ele saiu da roda de dentro e tal. E aí passou nos 10, a hora que fechou a roda, o passarinho que tava do lado dele correu.
Ele é um passarinho que ele judia muito da pareia. Você viu o estilo de cantar, a altura do canto, e ele tem um canto grego. Ele dá o tui e dá um grego no final, e isso eu acho que força muito as pareias. E ele pegou uma pareia tal, a pareia não aguentou e começou a voar para ele, que é normal, eu acho, não é demérito nenhum, é normal um passarinho que não está acostumado a pegar um passarinho mais firme assim e correr. Correr não, parar de cantar, né? E parou de cantar para ele, começou a voar, e nisso, assim, bem recente da marcação dos 10, ele desgastou demais. Ele ficou. Não tá espirrar. Ele ficou até os 15. Peraí, um minutinho. Vai lá, espirra aí. Não tá espirrado. Agora já era, fi. Passou, Agora já já era. era. Aí ele ficou até os 15 se matando, se esgoelando de cantar. Você passava na frente da gaiola, ele tava a coisa mais linda, assim, ó, cobriando pro outro, marcando a coisa mais linda e cantando demais. E ainda deu um 4,5 nos 15, né? Deu 145. Eu falei, cara, eu gostei muito da mexida na divisória, sem o marmelo. Coloquei só um giló e um pepino. E coloquei ele para tomar banho de volta na roda. Nas últimas rodas eu tinha dado uma borrifadinha nele e tal. Não vi diferença. Eu falei, cara, borrifar lá fora e ele tomar banho na entrada da roda dá na mesma, praticamente. Só que na entrada da roda ele se poupa um pouco ainda, né? Ele ganha um tempinho. E fiz isso daí. Cantou bem e tal, deu uma coçadinha ainda. Eu tava com um problema nele com coceira. Ele tava coçando muito na final. Não sei se era pelo estresse da fêmea, dele ficar correndo atrás dela, o que que era. Peraí que ela... Quando a coisa Rapaz, vontade de espirrar é complicado. sabe faz ao vivo. Aí... Ei, não vou editar isso não, hein? Vai sair esses espirros aí. No... Não, pode mandar. Aí eu queria, aí depois travou os torneios, né? Porém, eu queria puxar ele com mais fêmea. Pra ver, assim, colocar ele, eu tava colocando as 10, colocar ele a 7 na divisória, porque eu acho que daria muito resultado para ele. Porque eu vi que ele com mais fêmea, ele fica muito mais veloz, assim, ele mantém muito, sabe? Deixa, E pá, pode falar. concluir aí. Pode Não, pode concluir. falar. Então, vou pedir para você encurtar agora as suas respostas. Vou fazer algumas perguntas rápidas aqui, rapidinho, Você para a quer que gente eu fale um caminhar. pouquinho da história dele, que eu não acabei não falando, rapidinho? Não, tu já falou, moço. Não, Só vamos uma então. dúvida: esse passarinho é um pirata das antigas que ele já deu, acho que 200 e pouco? Na Ele tem. GM, ele era federal, ele deu 264 na GM. O nome dele era Federal, ele foi puxado pelo Luiz do MLV. Ah, não, então não é o mesmo. Não. Porque, Ele, inclusive, foi puxado puro lá. Ele deu 264, foi vendido para o Rio, voltou, né? Ficou em Campinas um tempo, ganhou os campeonatos, foi para o Bruno de Bauru. E com o Bruno deu uma sequência muito boa, muita regularidade, acima de 130 também. E depois veio pro meu primo. Mas vamos lá para as perguntas aí. entendi. Rapidinho, aí eu vou pedir só para você encurtar, porque a gente já está finalizando. Até minha bateria já está finalizando aqui, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Vamos lá. Como que é a rotina do pirata? Ele é um passarinho encantador, pronto o tempo todo em casa, ou ele é bem tranquilo? Ele é pronto o tempo todo. Por mais que hoje ele está quase morando sozinho, eu tenho mais um coleira, porém fica bem afastado. Eu notei que com a fêmea perto dele, aqui em casa, ele fica mais tranquilo. Ele canta até meio-dia e você vê ele dar um cantinho ou outro. Sem a fêmea perto dele, ele canta o dia inteiro. O dia inteirinho até 5 horas da tarde. Parece que ele se acalmou, sabe? Ele respeita. Entendi. E pode dar sequência aí. Alimentação, o que você usa aí? Cara, a mistura, né? Tal pássaros. Gosto muito, né? Fazendo propaganda não, mas mais top para mim hoje. Um potinho de mistura tal pássaros, um potinho de alpiste puro. Essa semana, essa última quinzena, comecei a usar argila, ele gostou muito. Não sei, ainda vou procurar saber melhor sobre. O grit eu não deixo faltar na gaiola e uma vez na semana eu ponho a canjiquinha e o milhetinho. Só. Mora sem ninho, sem nada. Perfeito. Período de muda, você costuma usar algum tipo de suplementação? Agora a gente está chegando nesse tempo aí, né? Muita gente, de Sim. repente, quer pegar umas dicas. Então, eu já fiz alguns tratamentos, né? Já usei o nacional, né? O kitzinho nacional que a gente tem, Molitan, Orozol, Minozol.
Gostei. Teve um ano também que eu fiz o tratamento do Carlos Braz. Esse nacional foi bem no começo lá. Fiz o tratamento do Carlos Braz. Tive e não tive alguns resultados. Depois eu acabei desistindo. Por estudar um pouco mais sobre. É um cara muito inteligente, nota 10. O ano passado, gostei muito de usar o Mutavit ou Minivit. Gostei muito do resultado. E esse ano, por indicação do veterinário, eu vou usar o Biotin nele. Até por ele ser um passarinho que, igual, ele vem cantando até tarde e volta cedo. Ele volta em agosto, geralmente, né? Então, acho que o Biotin vai ajudar por ele conseguir voltar mais rápido. Show. Ó, só para aproveitar aí o marketing, né? A gente tem todos os produtos, a não ser o do Carlos Braz, né? Que é um produto específico dele lá. Mas o restante a gente tem aqui: Mutavit, Omnivit, Calcilux, Orobat. A gente tem o kit Muda Nacional que ele mencionou, que a gente acrescenta nisso o Hidrovit, que inclusive você, né, já entrou em contato com a gente para tirar dúvidas sobre o Hidrovit, é muito bom também. Além do Orozol, Minozol e Molitan, a gente também inclui aí o Hidrovit nesse kit nacional. E o kit Muda da Necto, né, além do Biotin, a gente também aqui, no caso, ele tem indicação lá no profissional, né, e a gente aqui da Pets, a gente tem também, além do Biotin, a gente também recomenda o MSA, que é rico em vitamina D, vai aumentar a imunidade também. E o Necton S, para início de temporada. Mas vamos embora, tá aí o nosso contato na tela, se precisar, tem tudo aqui, viu, meu filho? Ô, Gabriel, rapidinho, quem foram os destaques aí de São Paulo, aí, da sua região aí, que você mencionou? Cara, os destaques de coleiro. Puxadores? Não, puxadores? Não, coleiro. Primeiro, pode ser as duas coisas. Primeiro, acho que uma coisa vai estar ligada à outra, né? Se o cara for puxadores falar, aqui hoje. Que é o Gabriel com o Pirata. E aí você pode falar aí uns 5, vai lá. Puxadores hoje aí, para mim, referência são os meus primos lá. Mexe muito passarinho, acerta muito passarinho. O Magrelo, com certeza, troco muita ideia com ele. O Kiko, manja demais. Aqui em Franco, o Richard, e que eu tenho o Céu Azul, né? Criação do Magrelo lá, mexe muito também com coleiro. Esses foram referência de puxadores. Agora, tem o Rodrigo, tem o Rodrigo aí também, né? O Rodrigo Dias aí, que tá todo ano, ele tá beliscando com aquele passarinho dele lá, moço. O alfinete. Muito cantador também. Né? Ele tem o alfinete e tem o canhoto, que também é genética de ostentação, já deu os 200, né? Isso. Então, de puxadores, eu acho que são esses, né? E de coleiros, hoje para mim, que eu acho que em São Paulo aqui, é o Abutre e o Guardião, que tá lá no prego do Magrelo, né? São, para mim, os dois mais top. O Dali, do Kiko, canta demais. O Explosão, que eu não podia esquecer o Explosão do Weber aqui, né? Do Criatório Santarém, que é um luxo. Veio aqui em Jundiaí, deu 255, se eu não me engano. Coisa mais linda. E o Céu Azul. São esses 5 aí. Pô, que bacana, hein? Show de bola! Cara, queria agradecer aqui, Gabriel, a sua participação com a gente, né? Dizer que estou muito feliz, obrigado por ter compartilhado toda a sua história, cada coleiro, cada passagem, e finalizou aí com a história um pouco da história do Pirata, especialmente a passagem dele com você e esse título. Parabéns por um título, né? Acho que independente do estado, da cidade, qualquer título ele é difícil, porque você sempre vai ter um coleiro ou outro na rabeira ali, né? E torneio se você pesado aqui, sempre acima de 100 gaiola. Teve torneio que chegou a dar 140 gaiola. E se vacilar, o outro passa mesmo, então o coleiro tem que ser regular. E, enfim, parabéns por ter mantido a regularidade dessa ave e ter observado todos os detalhes, né, que ele precisou ali, os pequenos ajustes, que isso é que faz o grande diferencial. O campeonato não se ganha só com passarinho bom. O passarinho bom tem que ter um bom puxador, e um bom puxador ele é um bom observador, porque ele vai precisar fazer um ajuste. Observação é tudo, né? Esse é o grande detalhe. Então, Gabriel, você está aí com os seus agradecimentos finais.
Queria aí agradecer primeiramente a Deus, né, por ter realizado esses sonhos assim seguidos, né? Até o sonho de hoje estar aqui, que nunca passou na minha cabeça. Minha família aqui, minha mãe, minha esposa e meu irmão. Meu irmão não mora aqui, mas agradecer também, sempre pode dar uma força. E os amigos aí que sempre vêm ajudando, Douglas, André, o Andrezinho lá do Thor, o Magrelo, meus primos, Richard, o Mexerica aqui, o Rivans, principalmente o Rivans, que é irmão, pai, é parente. Não é de sangue, mas é parente. E é isso aí, agradecer. Se eu esqueci, claro que eu vou esquecer de alguém aqui, né? De muitos aí, mas o pessoal aí que tá comigo aí, cola, graças a Deus não tem inimizade em torneio. Mas agradecer as amizades aí, tudo que a gente vem conquistando aí. E a você Show. principalmente também, né? Por dar a Obrigado, oportunidade aí. Eu que agradeço. Então, a gente vai ficar aqui com um vídeo para você que chegou no depois aí do início, né, da nossa entrevista, né? Tá curioso para ver o Pirata, agora você vai ter a oportunidade de ver aí alguns vídeos dessa fera, tá bom? Então, até a próxima, Gabriel. Valeu! Até, fica com Deus.